Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Perdão pelo atraso de hoje, mas nós estamos aqui com um momento muito especial da celebração da Medalha Milagrosa. Cantada, a missa foi cantada e depois nós tivemos a distribuição da medalha e eu fui receber algumas pessoas também para a renovação da consagração. Então vamos agora rezar pedindo o Espírito Santo e saudando nosso doce hóspede da nossa alma. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Spiritus Sancte audimus. Spiritus Sancte audimus. Spiritus Paraclite exaudimus. Spiritus Paraclite exaudimus. Pater de Celis Deus. Miserere nobis. Filii Redemptor Mundi Deus. Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus. Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere nobis. Spiritus Veritatis. Miserere nobis. Spiritus Sapientiae. Miserere nobis. Spiritus Intellectus. Miserere nobis. Spiritus Fortitudinis. Miserere nobis. Spiritus Pietatis. Miserere nobis. Spiritus Recti Consilii. Miserere nobis. Spiritus Scientiae. Miserere nobis. Spiritus Sancti Timoris. Miserere nobis. Spiritus Caritatis. Miserere nobis. Spiritus Gaudii. Miserere nobis. Spiritus Pacis. Miserere nobis. Spiritus Virtutum. Miserere nobis. Spiritus Multiformis Gratiae. Miserere nobis. Spiritus Adoptionis Filiorum Dei. Miserere nobis. Purificator animarum nostrarum. Miserere nobis. Ecclesia Catholicae Sanctificator et Rector. Miserere nobis. Celestium Donorum Distributor. Miserere nobis. Discretor cogitationum et intentionum cordis. Miserere nobis. Dulcedo in tuo servicium incipientium. Miserere nobis. Corona perfectorum. Miserere nobis. Gaudium angelorum. Miserere nobis. Illuminatio patriarcharum. Miserere nobis. Inspiratio prophetarum. Miserere nobis. Os et sapientia apostolorum. Miserere nobis. Vittoria martyrum. Miserere nobis. Scientia confessorum. Miserere nobis. Puritas virginem. Miserere nobis. Unctio sanctorum omnium. Miserere nobis. Propitius esto. Parce nobis Domini. Propitius esto. Exaude nos Domini. Ab omni peccato. Libera nos Domini. Ab omnibus tentationibus et insidiis diaboli. Libera nos Domini. Ab omni presumptione et desperatione. Libera nos Domini. Ab impugnazione veritatis anite. Libera nos Domini. Ab invidentia fraternae gratiae. Libera nos Domini. Ab omni obstinatione et impenitentia. Libera nos Domini. Ab omni negligentia et tempore animi. Libera nos Domini. Ab omni immunditia mentis et corporis. Libera nos Domini. Ab eresibus et erroribus universis. Libera nos Domini. Ab omni malo spiritu. Libera nos A Domini. mala et eterna morte. Libera nos Domini. Per aeternam ex Patre Filioque processionem Tuam. Libera nos Domini. Per miraculosum conceptionem Filii Dei. Libera nos Domini. Per descensionem Tuam super Christum baptizatum. Libera nos Domini. Per sanctam apparitionem Tuam in transfiguratione Domini. Libera nos Domini. Per adventum Tuum super discipulos Christi. Libera nos Domini. In die iudici. Libera nos Domini. Peccatores. Te rogamos audimus. Ut nobis parcas. Te rogamos audimus. Ut omnia ecclesiae membra vivificare et sanctificare dinieris. Te rogamos audimus. Ut vere pietatis, devotionis et orationis donum nobis dare dinieris. Te rogamos audimus. Ut sinceros misericordiae caritatisque affectus nobis inspirare dinieris. Te rogamos audimus. Ut spiritum novum et cor mundum in nobis creare dinieris. Te rogamos audimus. Ut veram pacem et cordis tranquillitatem nobis dare Te dinieris. rogamos audimus. Ut ad tolerandas propter justitiam persecutiones nos dignos et fortes Te efficias. rogamos audimus. Ut nos in gratia tua confirmare Te dinieris. rogamos audimus. Ut nos in numerum electorum tuorum Te recipias. rogamos audimus. Ut nos exaudire dinieris. Te rogamos audimus. Spiritus Dei. Te rogamos audimus. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Effunde in nos Spiritum Sanctum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Emite promissum in nos Patris Spiritum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Da nobis Spiritu Tuum. Spiritus Sancte. Audimus. Spiritus Paraclite. Exaudimus. Emite Spiritum Tuum et creabuntur. Et renovabis facem terra. Oremus Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritus recta sapere et eius sempre consolatione gaudere,
Per Christum Dominum nostrum. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. Nossa Senhora medianeira de todas as graças, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santa Catarina Labouré, Rogai por nós. Santo Afonso Maria, Rogai por nós. nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, mais uma vez eu peço desculpas aí, mas e tudo isso nos faz saber o quanto Deus espera de nós uma resposta a toda essa bondade que Ele tem demonstrado, principalmente suscitando em nossa alma o desejo de vivermos como escravos de amor. É o tema de hoje, o 5º dia, no conhecimento da Santíssima Virgem, né? Vamos então acompanhar na página 212, caminhando agora para o 23º dia de nossa preparação. Quem está perseverando é um vitorioso, quase pronto para receber a coroa imperecível, imarcessível. Então, nessa escravidão de amor, coloca-se em evidência a soberania de Nossa Senhora nas almas. Então, aos olhos de São Luís, é grande a importância desta soberania, que comanda e especifica na consagração que ele escreveu, nesse caminho espiritual. E considerando o quanto esse filho privilegiado da Santíssima Virgem deseja se entregar a ela como escravo de amor, porque também a escolheu sabiamente como sua mãe e senhora. E uma relação implica a outra. E por que encontramos tantas almas que, mesmo sendo muito devotas, detêm-se diante da denominação de escravo de Maria? A resposta é simples. Elas não compreenderam ainda até que ponto a Santíssima Virgem é verdadeiramente a mãe e a senhora de toda a sua vida sobrenatural, desde o instante do batismo. Mater et Domina. Então, hoje, como diz o antepenúltimo parágrafo da página 212, devemos prosseguir esse luminoso trabalho, primeiramente reconhecendo nosso inteiro pertencimento à Santíssima Virgem e depois constatando com alegria que o escravo de amor de Maria quer ser seu filho sempre submisso e dependente. Pense bem. Então aqui é uma outra resposta a essa objeção que fazem desse termo tão pesado. Não é só servo, não é só súdito, é escravo. Mas lembre-se bem, aquela que se colocou como a menor, a menos importante, Deus a elevou às alturas acima dos anjos. Imagine nós também nessa relação com a Virgem Santíssima, assumindo essa mesma lógica do modo de Deus proceder. Enquanto nós nos apresentamos como escravos, ela nos dará a condição de seus filhos. Mas uma coisa não está separada da outra. Então, primeiro, o nosso pertencimento. De que forma pertencemos a Nossa Senhora? Na qualidade de escravos. E vamos nos lembrar da meditação do 2º dia da primeira semana, sobre nosso total pertencimento a Jesus Cristo. E esse pertencimento, nos lembremos aí na página 213, nas primeiras linhas, é decorrente dos seus direitos de redenção. Ele pagou por nossas almas um alto preço.
o preço de todo o seu sangue. Então nós estamos, como dizíamos, divinamente marcados com o selo dessa posse. Somos um bem de Deus, um bem de Cristo, uma propriedade dele. Sua conquista em estrito rigor de justiça. Né? Se nós queremos tanto aí falar da justiça, dos direitos humanos, aqui, os direitos divinos. Ele tem direito sobre nós, o que, né, a modernidade não quer aceitar. Reivindicam tantos direitos humanos, querem justiça, mas não começa pela justiça básica. Né? Adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, é o direito de justiça que Deus tem sobre nós. Né? Então, como ele tem direito sobre nós, nós temos uma dívida com ele. Né? Nós devemos a nossa vida, a vida na graça especialmente. Então, desse jeito nós nos tornamos verdadeiros escravos que não devem viver, trabalhar e frutificar, senão para ele. Ele é o nosso Senhor e Mestre, Dominus Noster. Então, nesse sentido, mesmo tendo um direito sobre nós, ele solicita que nós o busquemos livremente. Né? Ninguém vê Nosso Senhor aí coagindo, constrangendo as pessoas, a não ser com a sua caridade. Né? A caridade de Cristo nos constrange, nos impele. E é por isso que nós mesmos vamos nos alegrar por caminhar nesse caminho de liberdade, de pertencimento, de querer ser dele. Desejar este retorno em servi-lo, esse bom Senhor, não somente como aqueles servos mercenários, né, que desejam uma recompensa, por exemplo, o céu, né, aí um interesse, né, mas também como escravos de amor, que por uma escolha refletida, né, 23 dias pensando, não é possível, que você não teve uma clareza, se doa, se entrega sem nenhum motivo de interesse pessoal, somente pelo desejo de pertencer-lhe. E nessa passagem de seu tratado, né, o número 78 e 73, 68 e 73, São Luís acrescenta: o que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo relativamente à Santíssima Virgem. Tudo muito bem lapidado, a linguagem lapidada. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, eu o digo relativamente à Santíssima Virgem. Essa ideia filosófica, né? Aqui nós temos elementos filosóficos. E o que significa que Maria, ela também tem direito à homenagem de nossa amorosa e inteira dependência, mas por um motivo diferente. Né? Assim como Cristo é rei por natureza, né, e por mérito, e Nossa Senhora é rainha por graça divina, também aqui Jesus tem direito a título pessoal, ele é nosso Redentor por conquista, somente ele podia igualar a reparação àquela ofensa que a humanidade fez contra Deus. E Maria tem direito pelo motivo puramente gratuito da sua união para com seu filho. Aquela unidade de amor, de caridade que se estabeleceu entre os dois. Aquele vínculo, né, que não poderia ser rompido. Ela é nossa corredentora por graça, pela graça da vontade divina que a associou à encarnação e, portanto, à redenção da humanidade. Então, nesse sentido, o Salvador podia dispensar qualquer auxiliar na obra de nossa reparação, mas ele quis que fosse associada à sua mãe, aquela que lhe era mais próxima. Tem aqui uma citação também de São Luís. Né? Outro ponto. Esses direitos e privilégios não são somente semelhantes, mas idênticos. Numericamente, os mesmos.
mas convém a Jesus por causa de si mesmo e a Maria por causa de seu filho. Olha só o que diz o número 74 do tratado. De modo que, acrescenta Montfort, tendo os dois a mesma vontade e o mesmo poder, têm os mesmos súditos, servos e escravos. Maria, então, é a senhora de todos aqueles que foram resgatados por Cristo. Domina Nostra. Tem o Dominus Noster e tem a Domina Nostra. Como Jesus Cristo é seu Senhor, somos, na verdade, seus escravos, como somos os escravos de Jesus Cristo. Depende somente de nós submeter, reconhecer esse inteiro pertencimento e escolher Maria como nossa Senhora. Certo? E aqui ele vai retomar algo que depois você pode ler, o penúltimo parágrafo da página 214, aquela questão da Senhora dos predestinados. Segunda parte da nossa reflexão de hoje, né? Nós acabamos de falar que a nossa forma de pertencer a Nossa Senhora é na qualidade de escravos, e precisa saber o escravo que Maria deseja ser seu filho. Aliás, o escravo de amor de Maria deseja ser filho dela para sempre, submisso e dependente. Então, ao nos consagrar como escravos da Santíssima Virgem, nós não nos esqueçamos, não podemos deixar de ser filhos. Não são duas coisas antagônicas. Desejamos nos tornar seus filhos, ainda de uma forma mais perfeita, porque não é justamente a obediência, a submissão ao pai que faz você ser um bom filho. Se você é um filho desobediente, você não respeita sua mãe, então ela vai achar que a educação não foi adequada, não é isso? Então nós precisamos estar atentos a isso. Por mais justo e mais belo que seja em si mesmo o termo filho, ele sozinho não basta. É necessária outra coisa que venha do mais profundo de nossa alma, livre e amorosa, e que corresponda adequadamente à dominação que Maria exerce dentro de nós mesmos. Essa outra coisa, essa espontaneidade de amor, esse algo a mais, emanado da luz que conduz à doação total, só se exprime em nossas línguas humanas pela palavra escravo. Não pode ser parceiro, companheiro de luta, né? Tem coisa por aí assim, viu? Maria é nossa companheira, companheira de caminhada. Meu Deus do céu. Nossa rainha, nossa mãe, Nossa Senhora. Não esqueça disso. O escravo é, por definição, aquele que se encontra inteiramente, o que quer dizer? Sua pessoa e seus bens sob a posse e a dependência de um senhor. E no caso concreto, que nos ocupa, sendo o Senhor o próprio Deus, revelando-se por intermédio de Maria, não podemos experimentar senão uma alegria imensa, intensa, ao nos proclamar escravos da Virgem. Então, se São Luís, terceiro parágrafo da 215, se São Luís se contentasse em empregar na qualidade de filho, no sentido de dependência limitada, que esse termo comporta na linguagem usual, seu amor não conseguiria corresponder, tanto quanto lhe é possível, à plenitude da dominação de que ele descobre em Maria. Então, aqui quer dizer que São Luís foi além, para que pudesse dar o sentido pleno deste termo. Por outro lado, ao se entregar na qualidade de escravo por vontade, o fiel que assim o faz, atinge adequadamente seu título de mãe e de senhora das almas. Glorifica sua maternidade, apresentando-se com toda a força de seu querer à formação do corpo místico do qual é membro.
Como disse um pouquinho antes, a palavra escravo não se opõe à palavra filho. Porque existe entre esses dois termos exatamente a mesma conexão que existem entre os termos correlatos. Mãe e senhora, senhora e mãe, aplicados à Virgem Santíssima. Lembrando bem que ela é senhora e mãe, mas porque um dia ela também disse, eis a escrava do Senhor. E ela não disse, eis a parceira, eis a companheira, eis a serva, não. Antila domini. Douloi, que é o termo em grego, depois foi traduzido para o latim, escravo. Em Maria, no termo latim antila, né, que significa tudo isso, significa escravo. Em Maria, a dominação de senhora inclui o conceito de mãe e até mesmo o intensifica. A Virgem vai estendendo o seu domínio de amor para dentro de nós, na medida em que desabrocha sua maternidade de graça divina. Da mesma forma, a dominação de escravo de Maria supõe a de filho e a intensifica. Supera, acrescentando-lhe a ideia de uma dependência sem limite e sem fim. Consagramo-nos escravos de Maria, porque já sendo seus filhos desde nosso batismo, desejamos viver nossa filiação mariana da maneira mais perfeita, por meio de uma inteira submissão de nossa vontade, que jamais conhecerá emancipação ou independência. Então, aqui é uma coisa maravilhosa, gente. Uma coisa que nós estamos falando aqui, mas você precisa ler. Né? Olha só, na página 216. O filho pode, um dia, se libertar da autoridade dos seus pais. Chega mesmo um dia em que ele escolhe para si um estado de vida independente. Mas, no entanto, ele sempre vai ser filho. Filho daquela que o pôs no mundo, daquele que foi seu pai, mas não lhe é submisso. Essa emancipação, na ordem natural da vida, ela é esperada. Já o escravo de amor é seu filho incansavelmente submisso e dependente. Mesmo tendo chegado à idade de homem, ele deseja conservar sempre sua dependência. Então, é por isso que o filho da Virgem, o antepenúltimo parágrafo da 216, o filho da Virgem que compreendeu este significado da palavra senhora, unido à de mãe, alegra-se por entregar a ela na qualidade de escravo o amor que conduz à doação total. Vamos rezar essa oração belíssima que está aqui. Se você tiver o seu livro, reze comigo. Ó minha divina mãe, exclamará ele, numa súbita iluminação de graça, sede também de maneira perfeita minha senhora. Vós que me gerastes filho do Pai, membro do Filho, templo do Espírito Santo, estendei agora em mim vossa dominação materna, tão cheia de doçura. Sede a pacífica soberana das faculdades de minha alma. Imprimi em mim a semelhança do Filho primogênito, o Filho de Nazaré, cujo Evangelho nos diz que ele quis permanecer amorosamente submisso a vós. Então, tornar-me-ei vosso Filho perfeito, deixando-me conduzir em tudo e sempre por esse espírito de submissão de Jesus até o tempo determinado pelo Pai dos céus, esse tempo, precisamente aquele em que me gerareis para a glória eterna. Amém. Então, para terminar, os últimos parágrafos. Essa lógica do amor é tão mais vigorosa porque muitos cristãos, para eles, a Santíssima Virgem é sua mãe, sem ser no mesmo grau sua senhora. Mesmo que isso esteja sendo invocado todo o tempo. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. E tem aí também uma expressão também muito
estranha, né? Que tenta tirar de Nossa Senhora o seu título, né, de senhora, majestático. Tem. Para pôr só a mãe. Agora veja se isso tem cabimento. Isso está aí nas grandes devoções que estão sendo dirigidas por grandes eclesiásticos. Não, senhora é um termo muito arcaico. Quantas vezes eu escutei isso na faculdade de teologia, nas aulas de mariologia, né? Então, o exercício de dominação da Santíssima Virgem fica assim entravado, né? Outra coisa também, nessa sua dominação maternal, para unir os dois termos mãe e senhora, dominação maternal, encontra uma resistência mais ou menos obstinada. Ela os governa por incentivos de graças atuais, por chamados de misericórdia, que preparam os caminhos para a conversão. E aqui nós vemos, gente, uma coisa muito interessante. Como que a pessoa que se consagra à Santíssima Virgem fica muito mais propícia a viver o Evangelho. Fica muito mais propícia o rapaz e a moça a serem mais modestos no vestir, no falar, né? Uma modéstia também de pensamentos, de modos. Então é muito importante considerar esse efeito. Uma palavra do Gênesis 16:9. Volta, pobre filho desviado, para tua senhora, que é também tua verdadeira mãe, e humilha-te sob o cetro de amor que te apresenta a sua mão onipotente. Esta é a palavra que São Bernardino de Sena aplica da boca da Virgem Maria para essa palavra do anjo que Agar ouviu, né, no deserto de Berseba. Volta, submete-se, humilha-te. Essa consideração faz compreender melhor o quanto a Virgem é plenamente senhora daqueles entre seus filhos que vivem fielmente sua consagração de escravos de amor. Então, ao ouvir uma voz tão doce e ao mesmo tempo tão firme, empunhando o cetro da sua autoridade, e nós nos submetemos a isso. A palavra da mãe, né, que sabe dizer o conselho na hora certa, que sabe tocar o coração do filho. Então, essa total dependência e submissão deve conduzi-los infalivelmente ao desdobramento do espírito de infância. Os fiéis escravos de amor são as almas santas na força e no vigor de sua maturidade espiritual. E aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, consequentemente, filhos de Deus. É o que diz São Luís no seu comentário, no número 258 do tratado. De que forma isso acontece? São filhos de Deus e de Maria em perfeição, porque possuídos e governados pelo Espírito Santo e pela esposa do Espírito Santo, oferecem-lhe em toda circunstância obediência e submissão de amor. Então, fique claro que essa consagração aqui proposta não suprime nada do título de filho que o batismo imprime sobre nossas frontes. Ao contrário, ela faz resplandecer este título com um brilho novo. Porque pelo Espírito nós somos filhos de Deus. Pela esposa do Espírito,
nós ainda somos mais ainda. Recebemos o acabamento final, com as virtudes e a bondade dessa boa mãe. Leituras espirituais já foram postadas hoje, mas você precisa ler. Não adianta ficar lá reproduzindo tudo, colocando no stories, colocando lá no status do WhatsApp. Se você não lê, não medita, não vai ter efeito nenhum. Fica só aquela coisa bonita lá, né? Aqueles banners, cartazes feitos lá. Nós agradecemos a Gisele Mendanha, né? Esposa do Wellington, que está fazendo tudo isso. Deus lhe pague. Então a leitura é de São Lucas, capítulo 2, de 1 a 21, nascimento de Jesus Cristo, adoração dos pastores. E da verdadeira devoção, os frutos maravilhosos dessa perfeita consagração. Está lá no 213 ao 217. Certinho? Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, porque eu já fiz vocês esperar. E eu bato no peito e digo meia culpa. E sei que você vai entender, porque foi um dia muito bonito, né? Muito especial. Tá bom? Vamos permanecer aqui com a graça de Deus, rezando o Ave Maris Stella. Voltados aqui para o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo Felix Celi porta, sumens illudave Gabrielis orre, funda nos in pace mutam zeve nomen, solve vincla reis, profer lumen cecis, mala nostra pelle, bona cuncta posce, monstra te esse matrem, summa te per te preces, qui pro nobis natus tulit esse tuus, Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites fac et castus. Vitam presta puram, iter para tutum, ut videntes iesum, semper coletemur. Sit laus Deo Patri, sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, tribus honor unus. Amen. Dominus vobiscum. Per intercessione Beate Marie Virginis et Hominum Angelorum et Sanctorum, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet sempre. Fique na paz de Deus e no amor de Maria. Até amanhã.